Efésios capítulo 5, verso 18: Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o verso 21: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Andar em harmonia dentro de casa. O apóstolo Paulo está seguindo o tema da unidade aqui na carta aos Efésios. Ele já falou sobre a unidade dentro da igreja. Ele já falou sobre a pureza para o testemunho para fora da igreja. E agora ele vai tratar então da harmonia dentro do lar, falando sobre maridos e mulheres. Final de semana que vem ele vai falar sobre pais, filhos. Então o desejo de Deus é que nós como famílias andemos em harmonia. Amém, queridos? E a mensagem de hoje, ela tem como propósito que você saia daqui e disposto a estar, a viver em harmonia dentro de casa. Você marido, você mulher, não vão sair daqui hoje dizendo assim: viu, o pastor falou que você tem que me amar. Não, o pastor falou que você tem que ser submissa a mim. Eu só vou te amar se você for submissa. Eu só vou ser submissa se você... Então não é esse o propósito, criar confusão dentro do lar. O propósito é criar harmonia dentro do lar. Então nós vamos sair daqui hoje com a seguinte mentalidade: Deus falou para mim, meu esposo, que eu preciso amar a minha esposa, sendo ela ou não submissa à luz da palavra de Deus. E as irmãs vão sair daqui hoje com o seguinte pensamento: eu preciso ser submissa ao meu marido à luz da palavra de Deus, mesmo que ele não me ame do jeito que eu mereça, ou do jeito que eu espero que ele venha a me amar. Então, irmãos, o propósito de hoje é construirmos harmonia dentro dos nossos lares. Não usemos a palavra desta noite para gerar confusão dentro das nossas famílias. Atribui-se a Spurgeon uma frase que diz: quando o lar é governado pela palavra de Deus, nós podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. Os nossos lares precisam ser pequenos céus. A nossa casa tem que ser um ambiente santo, um ambiente sagrado, um ambiente de paz, um ambiente de união, para que, se nós tivéssemos ali anjos habitando dentro dos nossos lares, esses anjos pudessem estar à vontade nas nossas casas. Mas qual que é o problema, meus irmãos? O problema é que muitos lares não são governados pela palavra de Deus. E se um lar não é governado pela palavra de Deus, jamais será um pedacinho do céu. Muitos lares, mesmo constituídos por cristãos, que se declaram cristãos, vivem de uma forma lamentável, uma forma trágica, tudo menos um lar que possa ser um pedaço do céu. Alguns lares, em vez de hospedar anjos, parecem deixar que os demônios tomem conta daquela família. Muitos casamentos acabam na justiça, muitos casamentos se desfazem. Ninguém sabe por que tantos homens e tantas mulheres hoje estão emocionalmente abatidos, e essa vida emocional acaba separando. Nós hoje temos pessoas que convivem debaixo do mesmo teto, mas já vivendo separados um do outro. Infelizmente é uma realidade, queridos, não só fora do contexto eclesiástico, mas muito provavelmente dentro do contexto eclesiástico. Nós tenhamos famílias, casais que já vivem separados, embora ainda debaixo do mesmo teto. Qual é a solução então para isso? Como a gente resolve isso, meus irmãos? A solução está no Espírito Santo de Deus.
O apóstolo Paulo começa a introduzir esse texto lá no versículo 15 do capítulo 5. Ele diz assim: portanto sejam cuidadosos do seu modo de vida, não vivam como os insensatos, mas como sábios. Aproveitem o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma inesperada, impensada, mas procurem atender à vontade do Senhor. E aí, a partir do verso 18, então, ele vai dizer que nós não devemos estar embriagados com o vinho, porque leva à dissolução, ao descontrole, mas temos que ser cheios do Espírito Santo, porque é justamente o Espírito Santo que vai trazer harmonia, paz, controle, relacionamento e a harmonia dentro de casa. Irmãos, sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, não haverá harmonia dentro dos nossos lares. Por isso que a solução é o Espírito Santo. Somente pelo poder do Espírito Santo podemos andar em harmonia. Maridos e mulheres, somente com a presença do Espírito haverá harmonia dentro do casamento. Pais e filhos, somente com a presença do Espírito vai gerar harmonia nessas relações. E também empregados e patrões, a partir do verso 5 do capítulo 6, é a presença do Espírito habitando no coração de cada um de nós, é que vai gerar o ambiente propício para a harmonia. Sem a presença do Espírito, isso será impossível. Por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 18: enchei-vos do Espírito. E a ordem de Deus é para ser obedecido. Deus espera que nós, então, igreja, possamos buscar a presença e a plenitude do Espírito Santo. Isso implica que todos os cristãos, não apenas alguns, precisam ser cheios do Espírito. Então você, marido, precisa buscar ser cheio do Espírito. Você, esposa, precisa buscar ser cheia do Espírito. Nós, filhos, vocês, filhos, também precisam buscar ser cheios, porque a plenitude não é para alguns apenas, mas é para toda a igreja e para toda a família. Não basta apenas o marido ser cheio do Espírito ou a esposa ser consagrada a Deus, se a outra parte não buscar também essa plenitude. Se os dois buscarem a plenitude, isso vai trazer harmonia. Deve ser uma experiência que nós devemos desfrutar constantemente. Plenitude do Espírito não é para ocasiões especiais. A plenitude do Espírito, irmãos, não é só para o culto de ceia no primeiro domingo do mês. A plenitude do Espírito é para todos os dias da semana. A plenitude do Espírito é para quando eu estou lá no meu trabalho. A plenitude do Espírito é quando eu estou na minha casa, com os meus vizinhos, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em todos os momentos, eu preciso estar cheio do Espírito. Não é só no domingo quando eu venho ao culto, não é só no meio da semana quando eu estou na célula, não é só em momentos críticos. Nós precisamos buscar a plenitude do Espírito sempre. Nós não nos enchemos do Espírito a nós mesmos. Nós somos cheios do Espírito por Deus. Então, não adianta eu querer buscar me encher do Espírito. Eu preciso abrir a minha vida, abrir o meu coração, dar oportunidades para que Deus ele me encha com o seu Espírito. Se nós não dermos essa oportunidade, Deus não vai nos encher com a presença do seu Espírito. E por último, o que é ser cheio do Espírito? É ser controlado pelo Espírito. Uma pessoa que é cheia do Espírito, ela é controlada pelo Espírito Santo. Essa pessoa tem toda a sua mente, toda a sua emoção, toda a sua vontade, as suas escolhas, decisões, tudo que eu faço, tudo que eu sou é dirigido, é controlado pelo Espírito. Não é por mim e não é de mim mesmo. Por isso que é importante nós sermos cheios do Espírito. E quando nós cumprimos o verso 18, sendo cheio do Espírito Santo, nós vamos desfrutar, segundo o apóstolo Paulo, de 3 virtudes. Primeira, a alegria. Quem é cheio do Espírito Santo é alegre, amém? Quem é cheio do Espírito Santo é agradecido, tem o coração grato a Deus, versículo 20. E quem tem o Espírito Santo vai ser submisso. E nós entramos então na submissão mútua dentro do casamento. Se nós somos cheios do Espírito, nós somos alegres, nós somos gratos e nós somos submissos. Olha o verso 19, quando Paulo diz exatamente assim:
salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música, alegria. O versículo 18, quando ele fala, não se embriaguem com o vinho, mas sejam cheios do Espírito, é justamente para que o verso 19 seja uma realidade, para que a alegria, que é fruto do Espírito, possa brotar na minha vida. A alegria, irmãos, não é uma emoção passageira. A alegria não é algo superficial. A alegria não é um termômetro que sobe e desce conforme o momento que eu estou vivendo. A alegria, ela é algo que me acompanha em todos os momentos. A alegria é aquilo que está presente na minha vida em todas as experiências. A alegria, ela não depende de como eu estou, se eu acordei com o pé direito ou com o pé esquerdo, se eu acordei bem, se eu acordei mal, se a empresa vai bem, se a empresa vai mal, se eu estou com dinheiro, se eu estou sem dinheiro. A alegria não depende disso. A alegria é um estado que o Espírito propõe e condiciona a mim, que eu posso me alegrar em todas as circunstâncias que eu estou vivendo. Os cristãos podem ter alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Se nós formos para o Rio Grande do Sul agora, nas cidades afetadas por essas enchentes, se nós encontrarmos ali cristãos, nós vamos ver que no coração deles há motivos de alegria, mesmo no meio daquela tragédia. Porque a minha alegria não depende das circunstâncias que eu estou vivendo, ela é sempre plena na minha vida. Paulo ilustra essa questão da alegria usando uma imagem muito interessante. Qual que é a imagem do verso 18? A imagem da embriaguez, ou a imagem do bêbado. Paulo faz um contraste entre o bêbado e o cristão. Paulo diz que o bêbado, ele está sob o controle de quê? Do álcool, do vinho. O cristão está sob o controle de quê, irmãos? Do Espírito Santo. Paulo diz que o bêbado, uma vez sob o domínio do álcool, ele está como que sedado, anestesiado. Para aquele que se embriaga, é um alívio das dores, das aflições, tira a vergonha, muitas vezes, dessa pessoa, da coragem. O cristão, quando está cheio do Espírito Santo, ele tem alegria verdadeira, ele tem coragem para testemunhar, e ele tem domínio próprio. Vejam o contraste que há então entre essas duas influências. E Paulo vai mais além. Ele fala que a pessoa sob o controle do álcool, ele faz papel de tolo, ele chama a atenção para si. O cristão cheio do Espírito Santo, ele glorifica a Deus, ele dá testemunho de Cristo. Por isso ele fala, não se embriague com o vinho que há dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos capacita, que nos habilita. Amém? Você acha que é fácil ou é difícil conviver e trabalhar com alguém que tem o Espírito Santo? Você acha que é bom ou é ruim estar na presença de alguém cheio do Espírito Santo? Eu acho que é bom. Por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo é alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa mais tratável. Então vale a pena nós buscarmos cheios do Espírito, porque as pessoas vão querer estar ao nosso lado. Amém, querido? Então vale muito a pena nós sermos cheios do Espírito. Uma pessoa que é cheia do Espírito tem um coração grato e tem louvor nos seus lábios, como nós vemos no verso 19, cantando hinos, salmos, cantos espirituais. O cristão cheio do Espírito Santo está no trabalho cantando hinos, balbuciando louvor a Deus. A pessoa que não tem o Espírito Santo está praguejando, está blasfemando, está lastimando, muitas vezes sendo ingrato por aquilo que Deus está dando a ele. O cristão cheio do Espírito Santo gosta de ficar junto com os outros cristãos, gosta de experimentar a alegria que vem do Senhor, da mesma forma que o bêbado gosta de ficar no bar junto com seus amigos, colegas, e ali confraternizando naquela situação muitas vezes deplorável. Essa é a comparação que o apóstolo Paulo faz. A alegria que vem da presença do Espírito Santo, não a alegria que vem, no caso aqui de Paulo, empregando o exemplo da embriaguez. O que traz alegria ao seu coração, querido? Ou aonde que você busca a alegria? Qual que é a fonte? Qual que é a causa? Qual que é a motivação da alegria que você espera e busca na sua vida? Que você possa buscar em Deus a alegria, e assim você vai ser pleno. Amém, queridos? Verso número 20. Agradecidos. Quem é cheio do Espírito Santo, Paulo diz, por tudo deem graças a Deus. Gratidão, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ser cheio do Espírito me torna alegre, ser cheio do Espírito me torna agradecido. Alguém definiu o lar como o lugar onde nós recebemos o melhor tratamento e do qual nós mais
nos queixamos. Amém, adolescentes? Vocês entenderam o conceito? Eu vou repetir para os adolescentes que não prestaram atenção. O lar é uma das principais... Cadê? O lar é o lugar onde recebemos o melhor tratamento, e o lar é o lugar do qual nós mais nos queixamos. Irmãos, onde é que a gente é mais bem tratado? Dentro da casa, dentro do lar. O lar é um ambiente onde a gente convive, vive, a gente é abençoado. O lar é um ambiente onde a gente mais recebe as graças de Deus, mas é justamente um lugar, um ambiente onde a gente mais reclama, a gente mais se queixa. Meu lar está uma droga, minha família está uma droga, não dá bom. A gente muitas vezes é ingrato pelo lar que a gente tem. Uma das principais causas de problemas conjugais é que os cônjuges não dão o devido valor um ao outro. E de fato a gente precisa reconhecer isso. Nós como cônjuges, tanto maridos como mulheres, nós somos ingratos com os nossos cônjuges. Nós não reconhecemos o valor, nós não damos o valor, nós não honramos, nós não valorizamos o que eles fazem uns pelos outros. Por isso que os lares têm problemas, queridos. De que maneira um coração agradecido promove a harmonia dentro do lar? 3 princípios. Primeiro, tendo consciência de que nós somos enriquecidos pela vida dos outros. E é um sinal de humildade. Você só é o que é, você que é casado, que tem um cônjuge, porque o seu cônjuge ajuda você a ser uma pessoa melhor. Se você não tivesse casado com esse cônjuge, você talvez seria uma pessoa pior do que você seja hoje. Amém? Então eu poderia ser muito pior se eu não tivesse me casado com a Cristiane. E talvez ela poderia ser muito pior se ela não tivesse casado comigo. O fato é que nós melhoramos, enriquecemos, abençoamos uns aos outros. É isso que Deus quer que nós façamos como cônjuges. Segundo, nós somos gratos por todas as coisas em todo o tempo, não apenas por certas coisas em ocasiões especiais. Nós temos que agradecer a Deus de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os momentos. Terceiro, nós damos graças a Deus em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a fim de guardar o nosso coração da murmuração e da preocupação. Quem é alegre, quem é grato, quem glorifica a Deus, reconhece a provisão e vai viver esta alegria, esta gratidão todos os dias de suas vidas. Agora nós chegamos então no cerne do texto, querido, verso 22 em diante. Uma vez que eu estou cheio do Espírito, amém? Uma vez que eu sou alegre pela presença do Espírito, não pela presença do vinho. Uma vez que eu sou agradecido por tudo que Deus me dá em todos os momentos, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu cônjuge. Agora então eu estou preparado para viver a submissão. E notem no verso 21, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposo e esposa, vivendo uma vida de sujeição mútua. Pais e filhos, vivendo uma vida de sujeição mútua. Patrões e empregados, ou escravos e senhores, aqui no texto, vivendo uma vida de sujeição mútua. Embora que Paulo vai dizer no verso 22 e no verso 23 e no verso 24 que as esposas devem se sujeitar aos seus maridos, ou cada um ao seu marido, como ao Senhor, o princípio da sujeição, meus irmãos, ele vale para toda a relação. A esposa submissa deve se submeter ao marido. O marido submisso deve amar a esposa. Os filhos submissos devem obedecer a seus pais. Os pais submissos não devem provocar a ira nos seus filhos. Os empregados submissos trabalham para o seu Senhor como que trabalhassem para Deus. Os senhores submissos tratam os seus empregados de maneira digna e honrosa, como se fizessem para o Senhor. Então, o princípio geral é submissão. Se alguma parte quebra a submissão, nós desencadeamos um processo de destruição. Então, cada um de nós precisa andar sobre o princípio da submissão. Paulo aplica o princípio da harmonia a maridos e mulheres, a pais e filhos, senhores e servos, e começa com uma admoestação para que um se sujeite ao outro. Como é, meus irmãos, que nós vamos ter harmonia dentro dos nossos lares? A partir
do princípio da submissão. Se nós vivermos mais a submissão, nós vamos ter mais harmonia dentro dos nossos lares. Se nós enfatizarmos o ego, as nossas vaidades, as nossas vontades, o nosso ser apenas, nós vamos destruir a base de harmonia dentro das nossas famílias. Submissão não tem relação com hierarquia de autoridade. Quando Paulo fala que as esposas devem ser submissas ao seu marido como que ao Senhor, Paulo não está colocando aqui degraus de autoridade, de poder, de que um pode mais, o outro pode menos, um deve mandar e o outro deve obedecer. O sentido de submissão, meus irmãos, é com relação ao governo que opera a autoridade. A forma como essa autoridade ela é recebida e ela é exercida. Maior é aquele que usa a sua autoridade para edificar o outro, diferente dos fariseus que buscavam cada um a autoridade para engrandecer a si mesmo. Se nós maridos queremos ter autoridade dentro do nosso lar, nós temos que usar essa autoridade para servir a nossa família. Usar essa autoridade para abençoar a nossa família. Usar essa autoridade para ajudar que a nossa família cresça, os nossos filhos e o nosso cônjuge. Maior é aquele que usa a sua autoridade para edificar os outros. Mas normalmente como que é que a gente vê a autoridade sendo usada, meus irmãos? Para humilhar os outros, para diminuir os outros, para menosprezar os outros. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Ao estudar as palavras de Paulo aos maridos e às esposas, devemos lembrar que ele estava escrevendo a cristãos. Paulo está falando aqui a cristãos, meus irmãos. Nós não podemos esperar que esse princípio de autoridade e submissão, ou de submissão e amor sacrificial, possa ser vivido por todos os casais, ou principalmente por casais não cristãos. Paulo escreve a uma igreja, ele está escrevendo a pessoas que conheciam a Cristo, que conheciam a Jesus. Então esse princípio que nós vemos aqui nos versos 25 e 26 até o final do capítulo 5, ele é um contexto para a igreja, é um contexto para mim, é um contexto para você. Ele não sugere em nenhum lugar que as mulheres sejam inferiores aos homens e que lhes sejam sujeitas em toda a situação. Submissão não é inferioridade, não é ser menos do que o homem. Sujeição é uma disposição de se colocar sob a autoridade do marido, uma vez que o marido está sob a autoridade de Cristo. Então, se Cristo é a autoridade sobre o esposo, não há nenhum problema dessa esposa ser submissa a esse marido. Se o seu esposo é submisso a Cristo, irmã, vale a pena você ser submissa a Ele, porque dessa forma você está sendo submissa a Jesus. Se você sai debaixo da submissão do esposo, que está sob a autoridade de Cristo, você está saindo debaixo da autoridade do próprio Cristo. Verso 22 ao verso 24: mulheres, sejam submissas, diz Paulo. A base, o princípio é Cristo. Esposas, sujeitem-se a cada uma ao seu marido como ao Senhor. Então, se a esposa não é submissa ao Senhor, dificilmente ela vai ser submissa ao esposo. Paulo diz assim: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. É o princípio daquilo que o Senhor opera em nós. O apóstolo dá dois motivos para essa ordem: primeiro, o senhorio de Cristo; segundo, a liderança do homem em Cristo. A diferença está justamente em Cristo, na pessoa de Cristo, a autoridade de Jesus. Por isso, quando a esposa cristã se sujeita a Cristo e deixa que Ele seja o Senhor da sua vida, ela não vai ter dificuldade em se sujeitar a seu marido. Amém, irmãos? Se você aprendeu a ser submissa ao Senhor de Cristo, você vai
a entender e vai praticar isso com muita tranquilidade em relação ao seu esposo, sendo ele cristão ou não. Porque você sabe que é uma questão de sujeição a Cristo. Isso não significa que você, esposa, deve se tornar uma escrava. De maneira nenhuma, querido. A Bíblia não está dizendo que a mulher é escrava da casa, escrava do marido, porque o marido também deve se sujeitar a Cristo. Então é uma sujeição mútua. Marido debaixo da autoridade de Cristo, a esposa coberta debaixo da autoridade do marido de Cristo. Se ambos vivem sob o senhorio de Cristo, o resultado só pode ser a harmonia dentro de casa. A liderança não é ditadura. Nós, como maridos, não somos ditadores. Paulo fala desse princípio um ao outro e ambos ao Senhor. Amém? Irmã, é difícil você ser submissa a um marido, a um esposo que está debaixo da autoridade de Cristo? Eu pergunto porque eu não sei, óbvio, né? Mas é difícil ser submissa a um marido que é submisso a Cristo? Ou se você é submissa a Cristo, que você entendeu a autoridade de Cristo na sua vida, você vai ter alguma resistência de ser submissa ao seu esposo, entendendo que não é questão de hierarquia, de quem manda mais, de cala a boca, quem manda sou eu, não é desse princípio machista e autoritário que a gente vê hoje muitas vezes pessoas aplicando? Eu espero que não seja um fardo para você cumprir esse princípio. Até porque, irmãs, sobre nós maridos, o dever é maior. Paulo trata disso em 3 versículos com as mulheres, só que ele trata sobre os maridos no restante do texto. Maridos, verso 25: ame cada um a sua esposa. Notem que Paulo diz: seu marido e a sua esposa. Amém? Seu marido, sua esposa, tá? Aí fica a dica: cada um ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você, marido, está disposto a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Está disposto a morrer por ela? Daria a sua vida por ela? Sofreria por ela? Porque esse é o padrão do amor que nós temos que demonstrar. Ele entregou a sua própria vida pela igreja, por ela, a fim de torná-la santa, purificá-la e lavá-la com água por meio da palavra. Marido, você tem tornado a sua esposa uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Porque é o que Paulo está dizendo aqui. O que Cristo fez pela igreja, meus irmãos? Apresentou uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, influência de fora e coisas que partem do próprio interior. As manchas vêm de fora para dentro, as rugas nascem de dentro para fora com a idade. Nós somos afetados por coisas externas e coisas internas. As mulheres têm essa dupla afetação e nós, como maridos, temos que protegê-las, guardá-las para que elas não sejam, não sofram essas intempéries ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, meus irmãos, Jesus tornou a igreja melhor. Jesus potencializou a igreja. Jesus abençoou a igreja. Jesus tornou a igreja santa, pura, sem mácula. Significa que se nós, maridos, amamos as esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja, nós temos que fazer elas pessoas melhores. Se nós, como maridos, não estamos tornando nossas esposas pessoas melhores, nós estamos falhando no princípio que o apóstolo Paulo traz para nós. Verso 27: assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o seu próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Marido, você pegaria uma faca afiada e cortaria o seu braço? Você pegaria um espinho e enfiaria no seu dedinho mínimo? Você pegaria uma agulha e espetaria embaixo da sua unha da mão? Você, marido, ficaria no frio, sem roupa, no relente do tempo, sofrendo? Não. Por quê? Porque você se ama. Então, se você se ama, você deve fazer isso pela sua esposa. Por isso que é incompatível, por exemplo, o homem agredir a mulher.
você agrediria a você mesmo? Você se mutilaria? Você se autoflagelaria a si mesmo? Não, porque você se ama. Então, veja o que Paulo está dizendo. Da mesma forma, os maridos devem amar a sua esposa como o seu próprio corpo, pois o homem ama a esposa, na verdade, como a si mesmo. Quando você deixa de dar algo para ela que ela espera, é como se você deixasse de dar algo a você mesmo. Ou mudando aqui o conceito, quando você tem vontade de fazer alguma coisa, você deixa de fazer ou você faz? Se você, quando tem vontade de fazer alguma coisa e faz porque você quer estar satisfeito, pense que você precisa fazer algumas coisas que a sua esposa deseja, para que ela também fique satisfeita. Porque a minha satisfação não pode ser apenas eu para mim mesmo. Eu tenho que pensar que ao satisfazer a minha esposa, é como se eu estivesse me satisfazendo também. Então, queridos, nós precisamos ter esse conceito aqui em mente. Paulo diz que se eu me amo, eu preciso fazer o mesmo pela minha esposa, porque ela é a minha própria carne. 29. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Para gerar confusão mesmo, irmãos, marido, você gasta com a sua esposa o mesmo que você gasta com você? Essa é para gerar problema e confusão o resto da semana dentro de casa. Homens, você investe na sua esposa o mesmo dinheiro que você investe em você? Não responda para mim, porque é o contexto que Paulo está dizendo aqui. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe, vai se unir a sua mulher, os dois vão ser uma carne só. 32. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar ao seu marido. Para a gente finalizar, meus irmãos, Paulo tem mais coisa a dizer aos maridos do que às esposas. Amém, maridos? O padrão que determina para eles é extremamente elevado. Amem as suas esposas como também Cristo amou a igreja. Eu entendo que é mais difícil para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, do que para a esposa ser submissa ao marido como ela é submissa a Cristo. Deus institui o casamento por vários motivos. 4. Primeiro, necessidade emocional do ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Por isso é importante o casamento, a união, a vida a dois. Nós temos essa necessidade emocional. Isso vai ser sanado, suprido dentro do casamento. Propósito social, gerar filhos para dar continuidade à raça humana. Gênesis 1:28. Terceiro, propósito físico, ajudar o homem e a mulher a satisfazer os desejos naturais que Deus lhe deu. E aqui vale para o casal, casado, ok? Dentro do casamento, essa questão física da sexualidade. Mas aqui em Efésios, irmãos, Paulo traz um propósito espiritual do casamento. Um propósito espiritual, a submissão, o amor entre o marido e a mulher, como reflexo dessa submissão e desse amor a Cristo. Então o casamento não é só questão emocional, não é só uma questão social, não é só uma questão física. O casamento é uma questão também espiritual. E por isso que Paulo fala aqui sobre casais cristãos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que buscam a Deus. Quais são as qualificadoras do amor do marido? Se o marido tomar o amor de Cristo pela igreja como padrão para o amor por sua esposa, ele a amará de modo sacrificial. Se você só imitar a Cristo, você já fez a tarefa de casa. Se o marido é submisso a Cristo, cheio do Espírito, o seu amor sacrificial pagará de bom grado o preço necessário para que a sua esposa possa servir e glorificar a Cristo no lar. A não submissão da esposa pode estar na falta de amor sacrificial do marido por ela. Não porque ela esteja fazendo isso de birra, não, pode ser algo até involuntário. Mas se nós de fato amarmos a esposa, estarmos cheios do Espírito Santo, nós vamos proporcionar a ela uma boa condição, um ambiente favorável para desenvolver o seu papel dentro de casa, fora de casa, enfim, hoje a mulher tem múltiplas funções. O amor do marido também será santificador, como nós já lemos no verso 26 e 27.
O termo santificar significa separar. Na cerimônia do casamento, o marido é separado para a esposa e esta é separada para o seu marido. Por isso que o casamento é santo, porque o marido tem a sua esposa, a esposa tem o seu marido, a intimidade é entre o casal, isso traz santidade para essa relação. E terceiro, o amor deve ser gratificante, verso 28 a 30. No relacionamento conjugal, o marido e a esposa tornam-se uma só carne, portanto, tudo o que um faz ao outro, faz para si mesmo. Tudo o que um faz para o outro, faz para si mesmo. Se eu trago alegria para o outro, eu estou trazendo alegria para mim mesmo. Se eu trago satisfação para o outro, estou trazendo satisfação para mim mesmo. Se o outro está feliz, eu estou feliz. Se ele está contente, eu também estou contente. Então, ver o meu cônjuge bem feliz é como eu estar bem e feliz. A minha felicidade, ela vem também através da felicidade do meu cônjuge. Então, queridos, no lar cristão, ninguém deve carecer de amor, pois marido e esposa devem amar um ao outro, de modo a suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Dentro da família, ninguém deve mendigar amor, atenção, afeto. Isso tinha que ser algo natural, algo prazeroso da parte de cada um de nós. O lar cristão deve ser uma ilustração da relação entre Cristo e a igreja. Cada cristão é um membro do corpo de Cristo e deve ajudar a nutrir o corpo em amor. Paulo encerra exortando que o marido ame a esposa, para que a esposa o reverencie, o respeite. E tudo isso requer o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Para finalizarmos, irmãos, é errado um cristão, é temeroso um cristão, é preocupante um cristão. Seria melhor se um cristão contraísse bodas com um outro cristão. Assim como o plano de Deus é que o lar seja cristão, marido e mulher sejam cristãos. E quando a gente fere esse princípio, a gente corre alguns riscos a mais na nossa relação conjugal. Mas é errado também, é temeroso, não é legal que cristãos se casem ou contraiam matrimônio fora da vontade de Deus. Você que é solteiro, você que é jovem e pretende se casar, não ouvi nenhum amém. Entenda, primeiramente, que você deve priorizar um casamento com alguém que é cristão, que tem o mesmo Deus que você. E segundo, busque a vontade de Deus para esse casamento, para esse cônjuge, para esse relacionamento. Porque muitas vezes, mesmo sendo cristãos, a gente acaba contraindo o casamento fora da vontade de Deus. A maioria dos problemas conjugais tem origem no pecado. O pastor Cláudio falou um pouquinho sobre isso na abordagem da ceia. E todo pecado tem origem no egoísmo. Então, a maioria dos problemas conjugais tem a origem no egoísmo. Se eu esposo sou egoísta, se a esposa é egoísta, isso vai abrir oportunidades para problemas conjugais. Por isso que a submissão a Cristo, a submissão um ao outro, é a única maneira de vencer o egoísmo e a gente poder trazer harmonia para a nossa casa. Não apenas os maridos e as esposas, mas todo cristão precisa dedicar tempo diário à palavra de Deus, deixando que essa palavra habite ricamente no seu coração, porque só assim o Espírito Santo vai poder operar na vida de modo a tornar você alegre, agradecido e submisso. A alegria, a gratidão e a submissão vão gerar um ambiente perfeito para a harmonia dentro dos nossos lares. E isso é o que significa tornar o lar ou qualquer outro lugar onde Deus nos coloque um pedacinho do céu. Eu
seu lar é um pedacinho do céu? O seu lar reflete a presença, a glória, a graça, a harmonia de Deus? Nós precisamos, queridos, nesta noite pensar sobre isso. Nesse mês, precisamos pensar sobre isso. Porque Deus espera que os nossos lares sejam um pedacinho do céu. Deus nos ajuda a viver esta palavra, a aplicar esta palavra na nossa vida, no nosso relacionamento. Abençoa-nos nós como esposos, abençoa as esposas, os filhos, que a nossa casa seja um lugar abençoador. Que, como nós lemos no começo, se ali estiver um anjo hospedado, ele possa estar à vontade, porque ele está em casa, ele está no céu. Torna nossos lares um pedacinho do céu, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.